Fala pessoal, tudo certo? Gente, olha só, no último tópico que nós falamos aqui, nós tocamos nos assuntos onde a gente falou de conceitos como homeostase e metabolismo, certo? Agora tem uma coisa, depois eu fiquei me perguntando, talvez tivesse que ter sido o primeiro tópico, mas eu acho que não, eu acho que até está encaixando bem aqui. E hoje a gente vai falar o que é fisiologia. Geralmente eu começo falando de fisiologia significando o que é fisiologia, né? Mas eu acho que a gente entendendo o que é homeostase até vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente tocar aí em alguns assuntos. Agora é muito importante que a gente entenda o que é fisiologia se nós queremos entender mais sobre fisiologia, né? Então, fisiologia, se nós pegarmos o dicionário brasileiro, o Michaelis, por exemplo, procurem lá, Michaelis online, tá? E vocês vão colocar lá fisiologia. Fisiologia, pessoal, não é um processo só vegetal, ele é um processo dos seres vivos, onde a gente estuda, na verdade é uma ciência, onde a gente estuda as funções e os processos normais dos seres vivos. E não só de uma forma macroscópica, mas também quando a gente avalia aí as funções vitais das células, por exemplo, que compõem esses seres, onde a gente estuda a parte físico-química também. Tá parecendo complicado? Vamos descomplicar isso aí? Vamos lá então. Uma coisa super importante, gente. Quando a gente pensa em estudar fisiologia, a gente não tem como fugir de outras ciências que compõem a formação dessa ciência que é a fisiologia. Vou botar uma imagem aqui, dê uma olhada aí, pessoal, olha só. Quando a gente começa a estudar lá, desde os átomos na química, e depois a gente vai avançando, esses átomos vão se unindo, formando moléculas, as moléculas formam células, as células formam os tecidos, os conjuntos de tecidos formam os órgãos, conjunto de órgãos formam os sistemas formam os organismos, e os organismos eles vão fazer parte aí de uma comunidade, onde nós acabamos estudando essas comunidades de uma mesma espécie, né? Então a fisiologia realmente ela é bastante ampla. Como a gente começa a estudar uma ciência que tem tanta coisa envolvida? Primeira coisa, gente, a gente tem que entender que existem diferenças entre as espécies, né? Isso é uma coisa importante. E aí eu gosto de fazer uma analogia, gente. Existem processos vitais que são os mesmos em várias espécies. Por exemplo, as plantas, se nós falamos em plantas com sementes, que derivam de sementes, elas têm 3 órgãos principais que formam estruturas macroscópicas: as folhas, o caule e as raízes. Nós precisamos entender isso para começar a entender a fisiologia, certo? E aí o pessoal me pergunta, tá, mas por que às vezes tal espécie é diferente de outra? Por que uma eu consigo fazer com que ela desenvolva bem de semente, mas eu não consigo que ela consiga reproduzir a partir de estaca aí, por exemplo, né? Bom, pessoal, nós temos diferenças entre diferentes espécies. Vamos fazer uma analogia que eu acho que é bem interessante para que a gente consiga entender que as plantas, entre as diversas espécies, têm muitas diferenças também. É óbvio que existe a parte central da fisiologia, mas existem as diferenças também. Então, olha só, nós somos animais, certo? Então, se nós pensarmos, todo animal funciona igual, mais ou menos. Na fisiologia tem muita coisa parecida, que relaciona o sistema circulatório, o sistema nervoso central, o sistema periférico, o sistema respiratório, né? Tem vários sistemas que para muitos seres são muito parecidos, mas existem as diferenças. Vocês acham que a reprodução do ser humano é igual, por exemplo, à reprodução do cachorro, do gato, das aves ou, por exemplo, de alguns répteis? É tudo muito igual? Não, né? São todos animais. Então, quando nós falamos de plantas, também temos uma diversidade. E isso é importante a gente entender. Por isso que, num primeiro momento, gente, estudar fisiologia é conhecer as estruturas principais, e quando a gente está falando nas plantas, lá nos nossos bonsais, gente, a gente tem que entender que as folhas têm uma determinada função, tem várias, mas qual é o principal? Quais são as principais funções? Por que nós temos o caule ali na nossa planta? O que as raízes fazem? Eles têm estruturas que conversam, né? As raízes são importantes para o funcionamento do caule, para o crescimento, para a função das folhas. Mas as folhas também produzem material orgânico que vai ser distribuído através aí do floema para o resto da nossa planta. Então essa interconexão que existe entre esses órgãos vai ser importante para o funcionamento normal das nossas plantas. E quando ela está no seu funcionamento normal e no melhor aí desse funcionamento, nós dizemos que a nossa planta está em homeostase. Viram só como valeu a pena ter estudado a aula passada? Quem não viu ainda, gente, dá uma corridinha lá, dá uma olhada onde a gente falou de metabolismo e homeostase, para a gente entender que aquele funcionamento normal, onde está tudo ok, a planta está fazendo fotossíntese, ela está crescendo bem, ela está produzindo seus hormônios quando necessário, ela tem um bom desenvolvimento de raízes, enfim, ela está com tudo bem. A partir do momento que nós temos um abalo aí, lembrem que nós podemos ter uma situação que vai gerar uma patologia na nossa planta, alguma alteração.
A parte boa é que as plantas são muito versáteis, elas são muito adaptáveis. Se nós formos pensar, digamos que nós perdemos um determinado tecido, né? Vamos pensar em, sei lá, perdemos um dedo, tá? É um exemplo meio pesado, nós perdemos um dedo, né? Esse dedo não volta a crescer. Nas nossas plantas, se nós cortamos algum ramo dessa nossa planta, essa planta, se ela precisar mais massa para produzir fotossíntese, ela vai conseguir desenvolver mais. Por isso, quando a gente gera uma poda e a planta entende que ela precisa desenvolver mais massa, por que acontece isso? Quando existe esse corte, existe uma sinalização para a nossa árvore e essa árvore libera uma série de substâncias, entre elas hormônios vegetais, que ativam aquelas gemas que estão ali e que vão desenvolver então um novo ramo para então ter novamente aquela função reestabelecida e mais uma vez reestabelecendo a nossa homeostase, né, gente? Então, eu tô pensando até fazer uma coisa. Eu tô fazendo esses tópicos de fisiologia avançada de uma forma assim mais um bate-papo, né, gente? Como a gente tá fazendo agora. Mas, se continuar indo bem, o pessoal continuar dando esse feedback tão legal, aí eu vou fazer diferente. Eu vou fazer algumas aulas no estilo aula, que é como eu fiz lá, por exemplo, o vídeo da desfolha. Quem viu lá o vídeo da desfolha viu que ele é um vídeo mais elaborado, onde eu coloco vários tópicos, enfim. Eu posso fazer alguma coisa assim também. Mas, para valer a pena todo esse esforço, eu preciso saber se realmente ele vai ter aí um bom uso pelos amigos, né? Então, vocês vão me dando feedback, vão curtindo, vão comentando, vão falando, para eu saber como é que tá a pegada. Se a coisa começa a mornar muito, a gente imagina que não tá funcionando muito bem, tá bom, galera? Então, falando de fisiologia, pessoal, é a gente entender que para que nós possamos entender bem a fisiologia, nós também temos que conhecer algumas estruturas. Agora nós falamos de estruturas maiores, né, gente? Mas não são só essas estruturas maiores que vão fazer com que a gente tenha um bom conhecimento da fisiologia das nossas plantas. Tem outras estruturas menores. Quando nós pensamos em unidade vital, a menor unidade vital, que tem uma série de funções, é a célula, são as nossas células. Nós temos diversos tipos de célula compondo o organismo vegetal. Agora, precisamos saber todas? Não. Agora, quando a gente for estudar, e isso é uma dica que eu acho que é super interessante, se eu estou lá estudando a poda de raízes, como que eu posso entender a fisiologia dessa planta a partir do momento que eu conheço a estrutura dela? Bom, se nós soubermos que nós temos uma estrutura de raízes que são lignificadas, mais grossas, mais espessas, e essas raízes são de sustentação, a gente já entende que as raízes mais finas, elas são aquelas que têm mais pelos absorventes, que são aquelas que são capazes de absorver a água e os nutrientes de uma forma mais eficaz. Então, o que a gente pode ir pensando e já ir imaginando para que a gente consiga ter uma ideia do todo? Bom, eu vou fazer uma poda de raízes, legal. Tirei a raiz lá do meu substrato, fiz a limpeza, agora eu vou analisar minha planta. Aí eu percebo que eu tenho muita raiz de sustentação, que são essas que são mais lignificadas, e não tenho tanta de alimentação, que são essas raízes, esses pelos absorventes, mais finos. O que eu posso fazer se eu vou passar isso para uma bacia, para um vaso? Bom, quero que essa planta se mantenha saudável, quero manter a homeostase dela. Só que eu vou fazer um procedimento, eu estou fazendo um procedimento. Então o que eu posso imaginar? Eu preciso manter grande parte dessas raízes finas. Então, com o tempo, o que eu preciso fazer? Reduzir o máximo essas raízes grossas, óbvio que não as que fazem parte do nosso nebari, porque o nebari é onde nós temos aquelas raízes mais grossas que estão fazendo a parte da composição baixa da nossa planta e que faz parte da parte estética também, que a gente não pode esquecer, né? Agora, muitas vezes eu tenho raízes grossas que estão saindo fora do nebari e que estão na parte mais baixa. Digamos que o nebari está aqui, eu tenho raízes muito grossas aqui embaixo. Com o tempo, eu vou eliminando essas grossas. Mas nunca esqueçam, toda vez que eu fizer o procedimento, manter parte das raízes finas vai ser muito importante. Porque para algumas espécies, lembre que as espécies têm diferenças, né? Para algumas espécies, poucas raízes finas vão ser suficientes. Para outras, não vai ser suficiente. Então a gente tem que tentar achar aí um equilíbrio entre a quantidade de raízes finas que eu deixei e a quantidade de massa verde também. Como assim? Opa, gente, se eu preciso dessas raízes para absorver água, para absorver nutriente, mandar para outras partes da minha planta, aí eu deixo uma copa enorme, toda frondosa e bonita. Qual é a tendência que isso vai gerar? Que essa planta vai gerar algum mecanismo fisiológico para restabelecer sua homeostase. Muitas vezes ela vai derrubar grande parte dessas folhas, muitas vezes ela vai secar um galho, muitas vezes ela vai ficar muito tempo estagnada porque ela tem raízes finas, mas para manter o que tem, não para desenvolver material novo.
Então, eu estou falando desses tópicos para a gente já começar a olhar para essa parte mais avançada e imaginar assim. Entender a fisiologia, que é o funcionamento normal, é à medida que a gente for estudando alguns procedimentos, também estudar o que pode gerar de consequência a manutenção, por exemplo, das raízes. A reação não vai ser só nas raízes, vai ser no caule e nas folhas. Se eu fizer uma retirada, por exemplo, uma desfolha, eu vou ter consequência também no resto da minha planta. Quais são as consequências? Vamos estudar lá o vídeo da desfolha. Bem professor agora, né? Então é sempre analisar o todo para que a gente possa manter o máximo da homeostase da nossa planta ou pelo menos gerar menos distúrbios para que ela consiga voltar para esse equilíbrio o quanto antes, né, gente? Então tá, bora lá. Então esse vídeo foi falando um pouquinho do que é fisiologia para que a gente possa entender um pouquinho melhor e para que a gente possa entender por que das diferenças de muitas espécies, sendo que todas aí são plantas, né? Então a gente consegue entender bastante coisa quando a gente consegue fazer essa analogia, principalmente quando nós pensamos em seres humanos, quando nós pensamos em cães, gatos, répteis, anfíbios, enfim, todos são animais, mas cada um com suas particularidades, né? Espero que tenha gostado. Até o próximo papo, então. Um forte abraço.